Boa noite para todo mundo, de volta com o nosso resumão do dia por aqui. Aposto que vocês sentiram muita saudade do resumão. Pode falar. Eu senti. Bom, viajar é bom, passear é bom, mas também voltar para a rotina é muito bom também. E conseguir no voo de 16 horas voltando para o Brasil me atualizar em relação ao que aconteceu em abril. Eu tô botando as coisas em dia, esses dias de retorno de viagem, tarará, tarará, e se der tempo certinho, eu coloco pra vocês aqui todo o material que eu fiz, que eu estudei em relação ao mês de abril aqui, também pra vocês verem se acompanharam tudo direitinho, se não deixaram passar nada batido em relação a abril, tá bom? Mas vamos ao que interessa, já estamos em maio, vamos falar de maio, um bom mês para todo mundo, boas operações para todo mundo, vamos em frente, que esse mês seja um mês de resultados positivos para todos nós, né? Mas vamos lá, pessoal. Hoje, então, dia 2 de março de 2023, vamos pro resumão do dia. Bom, primeiro, pessoal, para falar do dia de hoje, eu vou falar um pouquinho de ontem, por mais que a nossa bolsa ontem estivesse fechada, aconteceram coisas no mundo que refletiram nos resultados de hoje, inclusive nas movimentações de hoje. Então vamos entender um pouquinho. Bom, ontem eu até coloquei nos stories aqui do meu Instagram o First Republic Bank, que é um banco lá dos Estados Unidos, que lembra que eu vinha comentando com vocês há uns 2 meses atrás, que tiveram 3 bancos que pediram socorro ali, porque começaram saques massivos ali, as pessoas pedindo depósitos e tal, retirando, né, os depósitos que tinham feito nos bancos, e bancos menores nos Estados Unidos começaram a sentir. Foi primeiro, se não me engano, aquele Silicon Valley Bank, depois o Signature Bank, ou o contrário, não me lembro. Depois veio o First Republic Bank. Pois bem, esse banco, no final da semana passada, nós estamos no momento de balanços, né, pessoal? As empresas soltando os balanços e tal. Na semana passada, na hora que esse banco soltou o seu balanço, aí ficou escancarado a crise do First Republic Bank e aquela vaquinha que os bancões tinham feito para poder salvar esse banco lá no passado não surtiu tanto efeito assim. E aí, ao ver esses números, realmente foi uma coisa bem gritante, assim, o tanto que a dívida subiu, o tanto que os saques dos clientes aumentaram e tal, enfim. Esse banco foi à falência, tá? E ontem ele foi comprado, foi anunciado, né? Foi feito o anúncio de que o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, foi lá e comprou boa parte dos ativos ali, né? Os restos do First Republic Bank. Tá? E aí o que acontece? Ontem, quando isso tudo aconteceu, o mercado reagiu, ele não sabia de fato se ele reagia calmo, né, aliviado pelo fato de né, uma quebra de banco não ter sido contaminada para outros bancos, porque o JP Morgan foi lá e comprou rapidamente, ou se o mercado ficava assim, tá, e aí? Então, assim, se o First Republic Bank, que era um assunto vencido, era um negócio do passado, voltou à tona, mostrou no seu balanço que tava um caos lá dentro, pode acontecer isso, então, com outros bancos? Será que essa crise dos bancos dos Estados Unidos estava controlada de fato, já que isso voltou à tona? Então, os mercados não sabiam se eles ficavam aliviados ou se eles ficavam mais cautelosos em relação a isso, mas assim, fato é também ontem, pessoal, que quando o First Republic Bank ele foi salvo pelo JP Morgan, reforçou aí a hipótese de um aumento de juros amanhã na reunião de política monetária que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, né, se o banco foi salvo, então a crise bancária está ali relativamente controlada, então o Banco Central Americano pode subir os juros sim. Então isso também reforça aí o aumento de juros, o que não é bom para a bolsa. Então vamos lá. Ontem, dado esse cenário aí, o mercado acabou reagindo levemente negativo, então ontem nós tivemos bolsas aí levemente negativas, um dólar levemente forte no mundo, para aquelas bolsas que estavam abertas, obviamente, e obviamente que essa movimentação, essa negatividade mesmo que de maneira leve e branda, como a nossa bolsa estava fechada ontem, hoje ela reflete na nossa abertura de mercado, tá? E aí a gente teve uma movimentação muito mais intensa ao longo do dia da nossa bolsa em queda e do nosso dólar para cima, por outros fatores que agora eu vou comentar com vocês, que aconteceram tanto nessa madrugada quanto ao longo do dia de hoje, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar pela madrugada, pessoal. Nessa madrugada, as bolsas da China estão fechadas, tá? O mercado da China está fechado, a gente fica sem a cotação do minério de ferro, de Dalian, mas de qualquer forma o minério de ferro vem numa queda absurda, né? Eu fui ver o mês de abril, a queda dele, eu até postei no meu Instagram, a queda dele foi gigante, né? Todo dia uma queda expressiva e tal.
Então, assim, vem numa decrescente o minério de ferro aí, né? Mas vamos lá. Nessa madrugada, pessoal, o Banco Central australiano, ele subiu os juros por lá. E o que que acontece? O que que tem de tão grave em relação a isso? Em relação ao aumento de juros por lá de 0,25 base points, nada. O problema é que nas últimas duas reuniões que o Banco Central da Austrália, teve sua reunião de política monetária, ele não aumentou os juros, ele anunciou que não faria nenhum aumento. Eu comentei com vocês isso aqui em algum resumão. Ele falava assim, pessoal, aumentamos os juros o suficiente, agora a gente vai aguardar para ver a reação desse aumento de juros no mercado, dado que existe aí um delay, né? Se aumenta os juros, o mercado não sente, a economia de um país não sente no outro dia, ela sente aí pelos próximos, 6 meses, segundo alguns economistas. Então, o Banco Central australiano, ao subir os juros de ontem para hoje, nessa madrugada, ele assume que ele errou. Ele assume que ao falar lá atrás que ele pretendia não subir os juros, mas que agora ele ia ver a reação da economia australiana em relação ao aumento de juros e o controle da inflação, ele assume que ele errou. E isso põe em xeque aí, obviamente, a credibilidade do Banco Central australiano e põe em xeque também aí de que todos os países que estavam achando que estavam chegando no seu valor máximo aí, no seu teto de juros, pode ser que se arrependa e vá repensar. Então, acendeu um alerta aí para todos os países. Isso fez com que a Bolsa da Austrália, inclusive, fechasse com quase 1% de queda por conta disso. Aí, pessoal, vamos lá. A gente soma aí, né? Volta o fantasma aí da crise bancária dos Estados Unidos. Essa questão da Austrália que aconteceu de madrugada. Isso acaba pondo em xeque uma possível recessão no mundo, sim, porque assim, se os bancos centrais precisarem subir ainda mais os juros nos seus países para conseguir controlar a inflação, eles vão subir. Isso pode levar o mundo a uma recessão, ou as principais potências mundiais a uma recessão, e isso respinga em todos os países. E além disso, mais aumento de juros aí coloca em xeque a crise bancária nos Estados Unidos. Então o negócio vai virando um bolo. Isso, então, faz com que as bolsas do mundo inteiro caiam, né? E foi isso que aconteceu. Além disso, hoje de manhã, aí contei pra vocês da madrugada. Hoje pela manhã, então as bolsas no negativo, tá? Hoje de manhã saíram dados de inflação ao consumidor na Europa, na zona do euro. E elas vieram, tudo bem, não veio nada muito grande, mas veio em linha com o que era esperado, nada muito abaixo. Não foi nada que surpreendeu positivamente. Então isso reforça também que na reunião de política monetária que vai acontecer na Europa lá na quinta-feira, provavelmente isso reforça aí um aumento de juros por lá, que é necessário um aumento de juros para conseguir reduzir a inflação, porque a inflação por lá, ok, estabilizou, veio um pouco menor do que o último dado, mas se eu não me engano está em 7%, mas 7% de inflação para uma Europa é muita coisa. Reforça um aumento de juros lá na Europa também, tá? Então, isso ajuda a pesar as bolsas também lá da Europa ao longo do dia. Por fim, pessoal, hoje também saíram dados lá nos Estados Unidos, encomendas à indústria, que veio até abaixo do esperado, mas ainda assim um dado alto. E as vagas abertas de JOLTS. As vagas abertas de JOLTS, o último dado foi revisado para cima, e o dado atual, apesar de ter vindo 9,5 milhões, se eu não me engano, abaixo do que era esperado, ainda assim é muita vaga de emprego sendo aberta nos Estados Unidos. E isso reforça, então, uma economia aquecida. A economia aquecida é o quê? Sinônimo de inflação. Sinônimo de inflação é controlado como? Aumentando a taxa de juros. Então, a gente vê que várias movimentações, indicadores, vários indicativos mundo afora mostram que os bancos centrais ainda não conseguiram controlar a inflação no mundo. Bom, então isso impacta nas bolsas da Europa, que ficaram no negativo, as bolsas da Ásia, que estavam abertas, acabaram ficando, de um modo geral, no negativo, as bolsas dos Estados Unidos no negativo, e isso, obviamente, reflete na nossa bolsa aqui, que também ficou hoje no negativo. E isso, pessoal, ainda foi corroborado pelo quê? Com a expectativa do mundo, o receio do mundo de uma possível recessão mundial, né? Estamos hoje nas vésperas de uma decisão de política monetária da maior potência mundial, que é nos Estados Unidos, que vai ser amanhã. Temos a do Brasil também, mas o mundo está preocupado com a dos Estados Unidos, não muito com a nossa. Com a nossa estamos nós. Bom, mas isso coloca os investidores numa posição de cautela. Então eles saem de ativos de risco, que é a bolsa, então as bolsas caem e eles tomam dólar, tomam ouro, né, que acaba subindo também, o Bitcoin acabou subindo também aí. Então a gente entende um pouco das movimentações mundiais que aconteceram. Para corroborar, pessoal, com a queda da nossa bolsa também, com essa expectativa de uma possível recessão global pelo aumento de juros mundo afora, as commodities caem, né? Porque se você tem uma recessão mundial, você tem
você não tem demanda por commodities. Então isso faz com que as commodities caiam. Então o petróleo hoje, pessoal, ele chegou a cair mais de 5%. Obviamente que isso reflete na nossa Petrobras. Então a nossa bolsa, que ela tem um peso significativo de Vale e Petrobras, e nós temos commodities, expectativa de recessão mundial que provoca queda das commodities, obviamente que isso ainda reflete na nossa bolsa, certo? Bom, vamos lá. Hoje também vale só ressaltar, pessoal, que o VIX, que é o índice do medo, eu tenho um vídeo aqui que eu explico um pouquinho sobre o VIX. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá no meu YouTube também, que fica mais fácil de pesquisar. O VIX hoje saltou para 22%, para vocês verem aí a preocupação mesmo, o receio é um dia de risk off, né, que as pessoas buscam por proteção aí por causa de preocupações mundiais aí de recessão, tá bom? Bom, vindo aqui para o Brasil, pessoal, obviamente, então, assim, o mundo todo no negativo, a gente acabou indo na reboque, então a nossa bolsa no negativo, nosso dólar no positivo, e a gente tem também as nossas questões internas lá de Brasília, que acabam impactando aí também nos nossos ativos, tá? Vou destacar aí os principais para vocês. Bom, nesse final de semana, pessoal, nas festividades do Dia do Trabalho, o presidente Lula, ele fez alguns anúncios. Primeiro deles, ele anunciou que ele pretende cobrar impostos de pessoas físicas que fazem investimentos no exterior, de tal forma que, na verdade, ele anunciou uma possível faixa de 0 a 22% de cobrança, a depender dos rendimentos. Só que assim, se você vai analisar os rendimentos, basicamente todo mundo, assim, o que está sendo criticado não é nem a cobrança em si do imposto, mas é que, assim, você chega na maior faixa de 22,5% com um rendimento muito baixo. Então, assim, praticamente todo mundo vai ficar no teto da cobrança de imposto. Esse é um ponto que tem sido criticado. Além disso, um outro ponto é que nesse texto, nessa medida provisória, vem informando que a variação cambial também será cobrada. Não se sabe ainda de que forma, ainda não está muito claro. E também isso foi motivo de crítica. E, enfim, ele fez esse anúncio, por quê? Da mesma forma, ele também anunciou aí a isenção do imposto de renda para uma faixa de até 2 salários. Então, assim, ao abrir mão desse imposto de renda de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ele precisava compensar de alguma forma essa arrecadação e foi através da cobrança de impostos das pessoas físicas que investem no exterior, tá? Além disso, também ele anunciou que no ano que vem pretende tirar os impostos cobrados de PLR dos funcionários. E isso tudo, pessoal, nós estamos no momento de aprovação aí, de discussão do arcabouço fiscal. Que o que acontece? Toda vez que o governo ele abre mão de uma arrecadação, por exemplo, não vou cobrar imposto de renda da PLR. Beleza, ele está abrindo para a pessoa muito bom, mas ele está abrindo mão de uma arrecadação. E se ele não cortar gastos, ele tem que arrecadar de outro lugar. Então, assim, ao longo do mês de abril, eu percebi que assim, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tá correndo atrás de onde que ele pode ganhar essas arrecadações. Porque o nosso arcabouço fiscal, ele não se baseia em, por exemplo, uma busca por eficiência, né, cortar gastos, né. Não, na verdade, ele não pensa em diminuir gastos, ele pensa em arrecadar mais, gastar mais, gastar mais. Para gastar mais, tem que arrecadar mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, o Fernando Haddad... Ele ganha, não, foi aprovado no STJ, foi aprovado no STJ aí a volta da cobrança do ICMS de alguns setores do agronegócio. E isso, existia uma expectativa de uma arrecadação para o governo aí de 90 bi. Só que assim, esse tema, ele já foi tão corroído, por exemplo, não vai cobrar de tal setor, não vai cobrar na totalidade da área tal. O negócio está sendo tão mexido que essa expectativa de arrecadação de 90 bi pelo Ministério da Fazenda já está em 20 bi. Então, o que nós estamos vivendo aqui? O Ministério da Fazenda está tentando daqui, dali, de cá, de lá e tal, buscar formas de arrecadar mais para que a conta do arcabouço fiscal feche, mas isso não está sendo tão simples assim, né? A gente pode falar sobre isso no vídeo, no momento oportuno ou em algum outro momento, para eu não me estender aqui. Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo esse momento em que o governo ele está abrindo mão de algumas arrecadações, transferindo arrecadações para outros setores, que foi anunciado pelo Lula nesse final de semana. E isso deixa todo mundo com um pouco de cautela, né? Qual é o próximo setor que vai ser
taxado, qual que não vai, isso também faz com que a nossa bolsa caia. Dessa forma impacta na nossa bolsa. Pelo menos enquanto não tivermos clareza em sua totalidade aí do arcabouço fiscal, ou de onde de fato o governo vai conseguir tirar todo esse, arrecadar, né, todo esse dinheiro que ele precisa para poder gastar o que ele está disposto a gastar, sem criar novos impostos, que é a grande promessa. Mas enfim, de qualquer forma, não tivemos pontos positivos aqui no Brasil que pudesse segurar a nossa bolsa, então nossa bolsa segue a movimentação mundial, então nossa bolsa cai bastante no dia de hoje e o dólar sobe bastante no dia de hoje, certo? Amanhã, decisão de política monetária no Brasil, amanhã, decisão de política monetária nos Estados Unidos e na quinta-feira, decisão de política monetária na Europa. Vamos acompanhar de perto e até amanhã. Um beijo, estou feliz de estar de volta. E se você gostou de eu estar de volta, dá uma curtidinha aqui pra eu saber, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!